E aí, terceiro ano? Olha, para a gente fazer as atividades da segunda semana do PET de Química, a gente vai utilizar aquele vídeo que eu mandei semana passada sobre hidrocarbonetos, onde tem a nomenclatura. Ah, perdi o vídeo, Júlio. Não, perdeu, não tem problema não. Vai lá no YouTube, no canal do professor Júlio, tem o vídeo lá novamente. Porque ele vai ser base para as 4 semanas desse PET 2. Na segunda semana, na primeira semana, na verdade, a gente falou simplesmente dos alcanos. Essa segunda semana, ele vem falando dos alcenos, que são hidrocarbonetos, ou seja, carbono ligado com carbono, e em algum momento tem uma dupla ligação. Então, quando a gente tem essa estrutura, a gente chama ela de alceno. Então, a diferença de um alcano para um alceno é que o alceno tem uma dupla ligação entre carbonos. Aí eu vou dar alguns exemplos de como resolver essas atividades, mas o princípio é o mesmo para todos. Olha para você ver. Primeira coisa é uma cadeia ramificada. Eu quero dar um nome para essa cadeia ramificada. Então eu tenho que achar a cadeia principal. Só que aqui agora, a cadeia principal, a gente sabe que ela vai de uma extremidade até a outra. A gente tem 3 extremidades. Só que aqui agora, obrigatoriamente nos alcenos, a cadeia principal tem que passar onde tem essas duplas ligações aqui. Ou seja, ela é obrigada a passar aqui. Aí, na hora que ela chega aqui, ela tem 2 possibilidades. Ou ela desce ou ela vai reto. Aí a gente vai olhar a possibilidade que dá maior número de carbonos. Então aqui tanto faz. Achei a minha cadeia principal. O que sobrou aqui são as minhas ramificações. Aí eu tenho que olhar o que agora? Aonde que começa a cadeia principal e aonde que ela termina? Ela vai começar aonde a dupla ligação estiver mais próximo do início. Olha essa dupla ligação. Ela está mais próxima desse carbono ou mais próxima desse daqui? Obviamente que é esse cara, não é? Então, carbono 1, 2, 3, 4. Agora eu dou o nome. Primeira coisa é colocar o nome da ramificação, que é o metil, que está em qual carbono? 3. Então eu vou colocar aqui 3, tracinho, metil. Agora eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal não tem 4 carbonos? 4 é o but. Agora tem uma dupla ligação. A dupla ligação não é an mais, para ser en, porque é um alceno. E esse en começa em qual carbono? Onde que a dupla ligação começa? No primeiro. Então, tracinho 1, tracinho eno. Vocês também podem ver o seguinte, olha, 3 metil, tracinho 1, tracinho buteno. Também não está errado não, ok? Se a cadeia, ou se a fórmula for em linha, nossa, que desenho. Nossa, Júlio, aí complicou demais. Agora eu estou todo complicado. Não dou conta de fazer isso, não. Dá, é a mesma coisa. A primeira coisa é achar a cadeia principal. A gente tem essa extremidade, essa e essa. A cadeia principal vai de uma extremidade até a outra. Agora, de qual até qual que ela vai? Tem que passar onde estão as duplas ligações, não tem? Então, se ela vir aqui, olha, ela vai passar nas duplas ligações? Não vai. Então, ela tem que pegar aqui em cima, para passar nessa dupla aqui. Chegar aqui, ela não pode ir reto, porque ela tem que passar na outra dupla ligação. Então, essa é a cadeia principal. O que sobrou aqui é uma ramificação com 2 carbonos, chamado de etil. E aqui é uma outra ramificação com 3 carbonos, chamado de propil. Segunda coisa, o que a gente faz? Saber aonde começa e aonde termina.
Começa onde as duplas ligações estiverem mais próximas do início. Ou seja, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu tenho que colocar o nome de quê? Primeiro das ramificações. Vamos seguir por ordem alfabética. O etil está em qual carbono? 3. Então, 3, etil. Depois, tracinho. Propil está em qual carbono? 4. 4, tracinho. Propil. Depois, a cadeia principal. No caso dessa cadeia principal aqui, eu tenho duas duplas ligações. Então, eu vou colocar lá, olha, o X, por ser 6 carbonos. Aonde que estão as duplas? No carbono 1 e no carbono 4. Tracinho. Não é N? Só que eu tenho duas duplas, então eu vou colocar um di-eno. Se eu tivesse uma dupla só, era só eno. Se eu tivesse 3 duplas, trieno, 4 duplas, tetraeno e assim por diante. E sempre colocar onde que elas estão. E outra coisa que é importante também é a gente ver o nome e saber fazer a molécula. Tipo lá, eu coloquei lá, olha, 3,4 dimetil octadieno 1,6 octadieno. Ótimo. Esse é o nome. A partir desse nome eu quero desenhar a molécula. Então vamos fazer de forma bem simples. Começa aqui, olha, octa. Octa é 8. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Agora eu sei que eu tenho um di-eno, ou seja, eu tenho duas duplas ligações. Uma está no carbono 1 e outra está no carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Ju, posso colocar em cima? Pode, você colocar em cima e embaixo, tanto faz. Além disso aqui, o que eu tenho? Eu tenho duas ramificações que é metil, que é no carbono 3 e 4. Olha, 1, 2, 3, desci um metil aqui. E no 4, um metil aqui. Desenhei a molécula de acordo com o nome. Ah, se eu quiser fazer a forma estrutural, eu posso? Pode. Você pode fazer lá 8 carbonos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do primeiro para o segundo tem uma dupla. Primeiro, segundo, terceiro tem um metil saindo aqui para baixo. No quarto, um metil. No quinto não tem nada. No sexto, outra dupla ligação. O sétimo e o oitavo. Agora a gente vai completar com hidrogênio. Olha, o C aqui ele tem 2. Aqui tem um hidrogênio. Um hidrogênio. Um hidrogênio. 2. 1. 1 e 3. Fórmula estrutural condensada e fórmula em linha. Tudo a partir desse nome aqui, ok? Então vamos ficar combinado o seguinte. Vamos ver o videozinho de novo da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Vamos ver esse exemplo que eu acabei de passar aqui e vamos tentar fazer as atividades. Se não conseguirem, me chama no privado que eu ajudo.